Bem-vindos à nossa trilha de... Sou o professor Marcílio, aqueles que ainda não me conhecem, prazer. Sou o professor Marcílio, estou dando as Niterói, Núcleo de Prática Jurídica de Niterói. Estamos fazendo nossas áreas de estágio. Nesse caso, estamos com o EP1, fazendo as trilhas de aprendizagem com o EP1. Deixar bem claro, isso não impede nenhum outro EP de querer assistir. Se quiser, pode entrar, a casa é nossa, pode vir assistir, que isso, o saber, é sempre interessante acumular saber, né? E a nossa função na vida, pelo menos a minha, eu descobri, não adianta nada eu ficar guardando isso para mim sozinho. Isso não faz sentido. O sentido que tem para mim na vida é passar adiante nosso conhecimento, passar adiante nossas experiências, e assim nós vamos tocando a vida com orgulho, com muita alegria e barulho, como dizia o Chorão. É a nossa matéria de hoje, que nós vamos desenvolver um raciocínio. E, por favor, entendam, embargo de declaração é um tipo de recurso? Pode ser considerado um tipo de recurso, tá? Pode ser considerado. Mas você vai julgar o provisório, ou seja, aquele que decidiu e aquele que está sendo atacado através de embargo de declaração. Vamos ao conceito para nós entendermos melhor. Está travando, né? Deve ser por causa da internet aqui. Deve ser por causa da internet. Mas vamos continuar. O vídeo ficou melhor. Vamos ao conceito, tá? Está travando ainda sem vídeo. É melhor sem vídeo, né? Sem vídeo fica melhor, que não trava tanto. Explodei aqui. Tá, mas obrigado, Daniel, por avisar. Bom, vamos então ao conceito de embargo de declaração. Se continuar travando, me avisa que aí eu vou do Wi-Fi da Estácio ou do Wi-Fi do meu celular. Vamos ao conceito de embargo de declaração. Embargo de declaração é meio de impugnação pelo qual um pede ao tribunal, como falei, ele pode ser apresentado em primeira instância ou primeiro grau de jurisdição e também pode ser apresentado em instâncias superiores, tá? Mas quem vai julgar, ele não é remetido à instância superior para julgar, é a própria corte que emanou aquela decisão, que no caso é uma decisão interlocutória. Ela cabe a decisões terminativas, tanto de lide, de decisão de lide, quanto também decisões interlocutórias. Tá? Ela não é, o embargo de declaração ele não é específico só para decisões interlocutórias, sabe? Qualquer decisão. Agora, decisão, seja ele de mérito ou não, mas não decisão administrativa, por exemplo, a conclusão, uma decisão administrativa, não vai caber embargo de declaração. Como assim? Não vai caber. Decisões com relação à lide, ao processual, não à decisão administrativa. Tá? Toma cuidado com esses pequenos deslizes. Então, é um meio de impugnação pelo qual uma das partes pede ao juiz ou tribunal que esclareça determinados aspectos de uma decisão proferida quando há dúvida, omissão, contradição, obscuridade nessa. Então, o embargo de declaração é cabível, tá? Tanto para decisão terminativa, decisão interlocutória, é cabível das duas situações, de qualquer decisão, tá? Mas a exigência é que tenha sido proferida e tem alguma dúvida sobre aquilo, você ficou com dúvida, houve uma omissão por parte de quem julgou, uma contradição, uma obscuridade, não ficou bem claro, então pode acontecer. Como é que é essa obscuridade? Vamos dizer que um caso propriamente meu, o juiz não informou, porque eu fiz o pedido de juros de correção monetária, e ele não informou na decisão dele os juros de correção monetária, ou foi uma omissão, ou paga esses juros de correção monetária só. Não falou desde quando. Desde quando, excelência? Não ficou bem claro isso. Desde a citação, desde o que foi feita, entendeu? Então, nós temos obscuridades, contradições, omissão. Fiquei na
entrar com embargo de declaração, porque ele é direcionado ao órgão julgador, ou seja, a quem deu aquela decisão, seja colegiado ou unipessoal. Ele faz parte do colegiado, por exemplo, do desembargador, que foi relator dentro de uma Câmara Civil, então é unipessoal, ele faz parte de um colegiado, mas foi a decisão de relator lá, a decisão interlocutória que eu estou atacando através de embargo de declaração. Tá? Então, temos essas primeiras características. Embargo de declaração é cabível de qualquer decisão, de qualquer instância, e é direcionada àquele órgão que julgou, ou seja, aquele órgão, seja ele colegiado, seja unipessoal, quem for, tá? Ele é direcionado a eles. A função dos embargos de declaração contra qualquer decisão judicial qual é a finalidade? Para que serve o embargo? Obscuridade. Olha, não ficou claro, preciso que esclareça. Você também tem que ser claro no seu pedido de embargo de declaração, tá? No momento que você entrar com o seu embargo de declaração, com a petição, você tem que dizer, olha, eu não entendi, não ficou bem claro, há uma contradição, eliminar contradição. Olha, uma contradição, por exemplo, que foi num processo trabalhista no qual o juiz determinou que se pagasse um determinado valor de tanto a tanto e outro valor de tanto a tanto que não foi parte do pedido. Então, não entendi. O senhor mandou pagar e tempo indefiniu, contrário a esclarecer a sentença de um processo semelhante ao seu e pegaram e colaram lá. Isso acontece direto também. Tem que tomar muito cuidado com isso, que você vai tentar com embargo de declaração para arrumar aquilo lá que o juiz vai notar que houve um erro material lá. Então, esse copiar e colar. Suprir uma omissão, um pedido meu não foi falado nem que foi deferido ou indeferido, eu preciso que pegue e esclareça, tá? Continua travando? Deixa eu ver se eu mudo aqui a internet. Deixa eu botar como rotina o sinal aqui. Sinal, ver se melhora. Vale. Deixa eu... Vou sair daqui um instantinho da página, tá? Vamos fazer o fechamento. Tá, tá. Eu vou tirando agora pelo meu computador, vamos ver se melhorou. Dá uma olhada, isso se melhorou. Ah, pois vê se melhorou, tá? Que agora eu fiz tramitei aqui para dentro do meu celular e botei para melhorar. Melhorou, Daniel? Tá melhor? Então, suprimir a omissão e corrigir erro material. Erro material é aquilo que eu falei com você. Houve um erro, pegou, copiou, colou e ficou metade de uma sentença lá, de uma outra coisa que não tem nada a ver com o processo que eu estava fazendo. Então, é cabível também embargo de declaração. Não vai recorrer, não vai agravar em cima disso, não. Embargo de declaração demora muito menos, é gratuito, é de graça, não tem que recolher custas, não tem nada, tá? Então, toma muito cuidado, faz parte da sua estratégia também profissional, você saber o instrumento correto para poder suprir. Não usa como forma de
protelação, tá? Pelo amor de Deus, nem como forma de fazer o juiz voltar atrás de um ponto que ele decidiu já. Não usa para isso. Ele vai botar, não é o remédio adequado e vai indeferir o seu embargo de declaração. Então, não vai conhecer do seu embargo de declaração. Então, toma cuidado para não usar para outra coisa, tá? Então, obscuridade, dúvida ou possibilidade de interpretação diferente. Tá? O cabimento, aí nós estamos vendo, não é ter todos esses itens, não, é qualquer um desses itens, se apresentar a decisão interlocutória, decisão definitiva, o que for, apresentou algum item, você cabe embargo de declaração para solucionar essa obscuridade ou esses demais itens. Por exemplo, contradição, trechos que se contradizem na decisão, incoerência interna. Omissão, sempre que um dos pedidos feitos pelas partes não for analisado, falta de fundamentação analítica, o juiz deixou de analisar e falar sim ou não a respeito daquele fato, é um motivo para cabimento de embargo de declaração. E o erro material é perceptível por qualquer homem médio, é o erro simples e pode ser corrigido de ofício. Erro de digitação, erro no cálculo, é aquele caso que eu te falei de copiar e colar errado, tá? Cabe embargo de declaração. Fundamentação legal. A fundamentação legal, artigo 1022 do Código de Processo Civil e artigo 489. Diz o artigo 1022, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial volto de novo a falar e lembrar, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória ou definitiva, sem problema, tá? Só tem que tomar cuidado com os requisitos. Tem que ser um desses requisitos aí que tem que ter a decisão para você poder entrar com embargo de declaração. Senão, não cabe. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento. Corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Já tem decisões sobre aquele caso, você mostrou para o juiz e ele não falou por que divergiu, ou não comentou nada. Omissão também, ele tem que dizer por que ele divergiu, não concorda com aquela jurisprudência que está lá, então ele está sendo omisso. Tá? Incorre em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Vamos no 489, do parágrafo 1º, são elementos essenciais da sentença. Aí o juiz é obrigado a fazer isso, tá? Isso é fundamentação da sentença, o juiz tem que colocar. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, olha só, aí você vê que o cabimento e se o juiz deixar de colocar a obscuridade ou até mesmo a questão da omissão. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Tem que dizer, fundamentado na lei tal, no artigo tal, no decreto tal, tendo em vista que o cabimento, o descabimento, é isso, é aquilo, ele tem que pegar e fazer a junção da fundamentação legal dele com o que ele decidiu. Tá? 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Indúbio pro réu. Pro réu de quê? De que seria usado em penal? Isso é uma ação civil. Não entendi. Bota aí na conta do juiz. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Porque assim viu esse juízo que assim melhor decide. Não, isso não é bem assim. Não pode decidir assim. Tá? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, informar a conclusão anotada pelo julgador. Está faltando o I ali, um erro de digitação. Informar a tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Por que você pegou e decidiu aquilo? Então, tem que pegar e dar. Se você fez o pedido de gratuidade, prioridade idoso, prioridade pessoa com deficiência, você fez o pedido de isenção de perícia, e foi fazendo um monte de pedido, o juiz vai ter que falar cada um deles, porque sim, não, porque que indeferiu. Por quê? Sim, por que não? E a fundamentação disso. Tá? Ele é obrigado a fazer isso. Então, muita atenção quando você pega uma decisão, seja ela interlocutória ou uma decisão definitiva de um juiz que faça isso.
Se limitar a invocar precedentes ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Tem que mostrar, olha, encaixa direitinho aqui no caso, por isso que eu estou utilizando analogias da jurisprudência, por isso que eu estou usando o mesmo tipo de decisão. Tem que pegar e ele tem que justificar por que ele fundamentou naquilo, não pode pura e simplesmente botar lá e ficar. Tá? Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação no entendimento. Opa, essa é a melhor parte. Você se fundamenta numa jurisprudência e ele, ou o enunciado dizendo que é assim, ele vai ter que dizer por que ele pensa diferente. Ele tem todo o direito de pensar diferente, já vai falar excelência. Tem todo o direito de pensar diferente? Tem todo o direito de pensar diferente, mas tem que dizer por quê. Por que está pensando diferente? Por que está fundamentando desse jeito? Tá? Essas são as exigências que tem que ter a decisão dele. E o juiz tem que cumprir isso, é obrigatório ele cumprir. Objetivo. Qual é o objetivo do embargo de declaração? Então, o objetivo do embargo de declaração não é procrastinar, visa desvendar o verdadeiro sentido da decisão e vale para qualquer decisão de caráter decisório. Então, precisamos desvendar. O juiz foi macabro, o juiz foi, digamos, confuso, não conseguia entender, não que ele seja confuso, mas na decisão foi confusa, não conseguia entender. E decisão de caráter decisório, seja decisão interlocutória, sentença, acórdão, decisão monocrática, e lembra, decisão monocrática é de está num colegiado, o relator, por exemplo, pega e dá uma decisão monocrática, é lá, decisão de um só, tá? Seja sob despacho, só toma cuidado do despacho administrativo, você vai embaixo de declaração de quê? A não ser que esteja errado. Você, por exemplo, o juiz despachou lá, cite-se para audiência, e não é um caso de audiência naquele momento. Aí é um exemplo, embaixo de declaração para excelência, não consegui entender por que foi para a audiência, se já ocorreu audiência de mediação, de conciliação, instrução de julgamento. A única audiência que tem agora é a audiência de sentença. E esclareça, por favor. Ele quer tentar mais uma vez? Pode, sim. Tá? Só toma cuidado aí com esse despacho, ou despacho meramente administrativo, aí depende do que seja. Tá? E reexame necessário. Há necessidade do reexame daquela situação, por quê? Porque ele está indo contra a completa decisão de súmula, por exemplo, de súmula vinculante, que ele não deu as razões dele para não seguir a súmula vinculante. Tá? Prazo, 5 dias a contar da decisão, da publicação da decisão. Tá? 5 dias, publicação da decisão, para apresentar embargos de declaração. Não tem preparo. Preparo é o quê? Custas. Não tem custas a serem recolhidas. Tá? Havendo possibilidade de modificação da decisão, a outra parte tem 5 dias para contrarrazoar. Então, 5 dias você entra com embargo de declaração. O juiz vai analisar, ele vai verificar, vai manter ou vai mudar, se não, ele pega e abre prazo para outra parte contrarrazoar o embargo. A outra parte é da embargada. Embargante é você, embargada a outra parte. A decisão foi embargada, a outra parte pode falar da decisão. 5 dias. A outra parte tem prazo de 5 dias para falar, não do momento que toma conhecimento, no momento que o juiz abre o prazo, tá? O juiz abriu o prazo, aí você vai ter o prazo de 5 dias para contrarrazoar aquele embargo. Eu já normalmente deixo na margem, já pré-preparado, para quando vier o prazo eu já dar a entrada. Ah, professor, posso botar antes? Pode botar antes, não tem problema nenhum, não. O problema é botar depois do prazo. Botar antes não tem problema nenhum, não. Só toma cuidado que às vezes vem papel em cima, vem um monte de despacho em cima, e sua contra-razão fica lá para trás, o juiz vai pegar e às vezes passar por cima disso. Então, a única minha observação é prática mesmo, que no momento que você faz o embargo e já dá a entrada sem juiz abrir prazo, pode vir um monte de outros papéis, petições, papéis, despacho, e passar por cima da sua do seu contrarrazoado, do seu embargo de declaração, normalmente do contrarrazoado, e você deixar de ser verificado e depois o processo demorar mais ainda, tá? Vamos
probabilidade de provimento, tá? A probabilidade de provimento. Sim, o juiz nem precisa passar para outra parte. Ele vai receba o embargo de declaração, ele vai ler, ele pode pegar e modificar. Modificar. Olha isso. O outro que reclama depois, ele pode modificar. Ou então ele abre para... ele se arrependeu, o rei pegou e voltou atrás naquela decisão dele, ele pode acontecer. Se não, ele pega e a embargada para que fale sobre contrarrazões sobre embargo. Tá? Relevante fundamentação tem que dar para que se ter, normalmente não tem efeito suspensivo, tá? Normalmente não tem efeito suspensivo. Embargo, declaração não tem efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo, professor? É executar aquela decisão, seja ela uma decisão definitiva ou uma decisão interlocutória. Não tem esse efeito suspensivo, tá? Normalmente para. Normalmente para. Tem exceção? Se o dano é grave ou de difícil reparação, aí você vai ter que falar lá para o juiz pegar e dar efeito suspensivo. Você pediu o efeito suspensivo tendo visto o grave dano que pode ocorrer. Você tem que justificar para que o juiz abra essa exceção. Senão, não vai. Interruptivo. Os prazos de demais recursos que podem ser interpostos na mesma decisão ficam parados, mas não devolvidos na íntegra. Então, se já passou de 15 dias, prazo de 15 dias para você recorrer, passou 5, então interrompeu ali naqueles 5, depois só vou contar mais 10. Tá? É interruptivo. Interruptivo do prazo, porque vai parar para contar o embargo de declaração. Vai ficar interrompido durante o julgamento do embargo de declaração. Fungibilidade. O relator pode converter embargo de declaração em agravo interno. Isso aí, o relator pode pegar. O que é tornar isso agravo interno? Ele viu, você estava lá na segunda instância, ele recebeu o embargo de declaração, ele olhou aquele embargo de declaração, viu, olha, não dá para decidir isso não, vou converter em agravo interno e apresentar para a turma, porque o agravo interno tem a intenção de é apresentado no colegiado, ou seja, na Câmara. Está lá na Câmara para ser julgado, o relator pegou e recebeu, ele deu uma decisão monocrática ali sobre um pedido de suspensão, ou o que for, aí você pegou e entrou com o embargo de declaração para ele esclarecer aquilo que ele fez, ele pode interpretar aquilo que, olha, eu não consigo decidir sozinho, então vou mandar para a turma, ele convoca a Câmara inteira para decidir. É isso que é o embargo interno, é o agravo interno. Tá? Ele vai levar para a decisão do colegiado. É isso que vai acontecer. Tal conversão leva o julgamento imediato por órgão colegiado. É exatamente o que eu estava falando. Tá? Infringente. Infringente por quê? Modificação de decisão devido ao erro anterior apresentado pelo embargo. Infringente quer dizer que vai acontecer de alterar a decisão. Pode ser infringente, pode alterar a decisão ou não, aquela decisão no qual você embargou. Tá? Protelatório. Se for um embargo puramente protelatório, é quando o embargante quer ganhar mais tempo na ação para interpondo o embargo, tal tipo de recurso. Bom, tem uma regra do próprio CPC. Primeira vez se apresentou embargo e é só protelatório, não houve motivo. A quais motivos? Aquele que nós falamos, tá? Com a obscuridade, contradição, omissão, erro material, não teve nada disso. Primeira vez, multa de 2% do valor da causa. Segunda vez, entrou de novo, segunda vez é que entrou novamente com o embargo, porque você pode ter entrado num momento, depois entrou em outro momento. É essa a questão. Tá? Pode ser embargos feitos ali, na hora, e pode ser embargos ao longo do processo. Tá? Na segunda vez, segundo embargos, também protelatório, multa de até 10% e novo recurso condicionado ao pagamento dessa multa. Você só entra com recurso, seja ele embargo, qualquer recurso agravo ou ordinário, com pagamento da multa, tá? 10%. Terceira vez apresentar embargo, protelatório, meramente protelatório, não houve nenhuma configuração dos requisitos necessários para embargo de declaração, o embargo não serão recebidos. Olha que decisão drástica. Isso aí você vai ter que recorrer, que limitou a ampla defesa, contraditório, vai começar aquela brigalhada lá em cima. Tá? Então, aí quem vai ficar, quem vai decidir o caso vai ser você. Só a única coisa que eu peço é não protele. Não protele. Tá? Bom, modelo de embargo de declaração. Vamos àquele nosso modelinho que a gente sempre faz
de como fazer o embargo de declaração. Juízo, está errado ali o acento, mais um erro de digitação. Então, vai ter que ser da seguinte maneira: você vai apresentar embargo de declaração, vai ser para o juiz monocrático, na primeira instância. Tá? Se for na segunda instância, você vai dirigir ao presidente da Câmara ou ao relator que está com o seu processo. Isso aí depende se é a primeira, segunda instância ou instância superior. Tá? Vai ser ao juízo do tribunal que se destina. Ao juízo da vara da comarca de estado da, entendeu? Coloque o vara, o nome da comarca, porque já existe processo. Já tem processo, está embargando exatamente o processo vivo, existente, tá? Ocorrendo. Coloca o nome do Estado e lembrar que o endereçamento deve ser colocado conforme os dados do juiz que proferiu a decisão. Se for ao Tribunal de Justiça, ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça. Se for ao presidente, ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de... Tá? Se for Tribunal Superior, ao excelentíssimo senhor ministro presidente tem outro erro aí, do Superior Tribunal de Justiça, você vai colocar a quem dirigiu. Tá? Se foi segunda instância ou se foi instância superior de superiores tribunais. Tá? Desce, no caso, processo número tal. Tem que botar um processo. Mas professor, no PJE, no PJCOC já está lá. Não, mas você coloca o nome do processo na sua petição. Tá? Coloca, porque isso vai ser exame de ordem. Se isso cair em exame de ordem, você tem que fazer a peça direito. Tá? Então, não fica pensando que é só prática, não. É também a teoria que você tem que saber fazer o modelo, até mesmo para poder apresentar o exame de ordem, se você fizer e cair esse tipo de peça. Tá? Aí vem qualificação das partes, que já estão qualificadas, botar o nome do embargante, letras maiúsculas, já qualificado nos autos do processo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu advogado ou advogada, infraassinado, com o endereço eletrônico em tal lugar, com fluxo no artigo 1022 e 489 do CPC, ou por os presentes em embargo de declaração. A fundamentação legal é lá no 1022 e no 489. Sempre, sem embargo de declaração, é 1022. Tá? O 489 é que o juiz deixou de fazer alguma coisa, você vai pegar e apertar a ferida. Tem que apertar a ferida, não tem jeito. Tá? Em face da sentença presente nas folhas, aí tem que dizer qual ID, qual folhas e ID. Não vai, porque cada tribunal está fazendo uma zoada só. Uma zoada só. Coloca, porque alguns tribunais usam folhas, outros usam ID, bota os dois, folhas tais, aí bota ID tal e tal. Tá? Faz dessa forma. Coloca dessa forma. Só um instantinho. Desculpa, estava falando aqui com a chefe. Coloca folhas e ID. Sempre coloca folhas e ID. Tá? Que vale a pena para seja como o tribunal trabalhar. Tá? Aí que coloca o motivo do embargo de declaração aqui, que é a respectiva decisão, que a sentença falhou, omitiu, parará, não enfrentou todos os argumentos trazidos pela parte autora, observa as razões de fato e de direito a seguir expostas. É aquilo que eu também falo em sala de aula com vocês, aqueles que são meus alunos. Você tem que fazer, quando você fizer a sua peça, você tem que colocar lá endereçamento, qualificação das partes, fatos, fundamentação. Faz essa regrinha que vai te ajudar bastante para você conseguir montar a sua peça. Tá? Isso ajuda bastante. Não acha que eu não preciso disso? Eu preciso até hoje. Então, faz a sua peça com calma, que eu acredito que vá conseguir. Aí, dos fatos. O embargante no processo tal atua como, escreva aqui se o embargante é embargado, que possui como objetivo principal, qual o motivo principal que você quer, sendo a outra parte, fulano de tal, você vai explicar os fatos. No dia, tal, o advogado, o embargante iniciou o processo por meio de seu advogado, que trouxe tese e fundamentos da petição apresentada. Acontece que esse juiz proferiu sentença da qual não foram enfrentados todos os argumentos trazidos,
pelo embargante, sendo esse assunto debatido em diversos julgados, conforme fora mostrado em petição anterior. Nessa parte aqui, você explica os motivos que levaram aos embargos de declaração. Olha só, eu tenho aqui uma súmula do tribunal, do próprio tribunal onde o juiz faz parte, e ele foi totalmente contra essa súmula. Ele decidiu e não colocou o motivo que ele foi contra essa súmula. De que forma ele foi, o que o omisso ou foi a omissão. Você vai ter que colocar ali os fatos que você levou a apresentar esses embargos. E não enrola, não procrastina. Não é para você dar fundamentação legal da sua peça, é você apontar o erro, apontar a obscuridade, apontar o que aconteceu ali para você motivar o embargo, para o juiz rever a decisão dele. Tá? Toma cuidado com isso. Desta forma, data vênia, ao ler a decisão, é evidente e muito clara a omissão. Caso se trate de outros assuntos que gerou a necessidade de embargo de declaração, altera essa parte, você vai botar a parte que não ficou clara. Não ficou clara a obscuridade, contradição, ocorreu a contradição, foi dessa forma, aconteceu a contradição, não houve a fundamentação legal do pedido, você vai dizer o porquê. Já que o magnífico magistrado não se pronunciou a respeito do que foi abordado nas folhas, aí tem que colocar de novo folhas tais e de tal, tá? Sendo assim, é necessário que seja sanada a omissão em questão. Aí, destarte, o embargante, em busca de sanar a omissão ocorrida, não encontrou alternativa a não ser a oposição dos embargos à declaração realizado nesse documento. Então, você já está ali expondo os fatos, dizendo, olha, infelizmente, eu vou ter que entrar com embargo, porque o juiz, a excelência, não conseguiu, por que o senhor não fez, como o senhor deixou de fazer, é para ele mesmo, mas sempre na terceira pessoa. Você está sendo lá falando em terceira pessoa. Mas é ele mesmo que vai ler, tá? Ele mesmo vai ter que decidir. Da tempestividade. É sempre bom você mostrar que está chegando, está colocando no prazo de 5 dias. Está dentro do prazo, não está fora do prazo. O embargante, muito atento à data que foi proferida a sentença, ao tomar ciência da omissão, buscou prontamente pela resolução do problema por meio desses embargos de declaração, sem realizar nenhum desrespeito ao prazo estabelecido em lei. Veja o que o artigo 1023 do Código de Processo Civil diz. 1023, os embargos serão opostos ao prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeita a preparo. Está ali, contando a excelência, ó, respeitei, então é tempestiva. O que é tempestiva? Dentro do prazo. Intempestiva? Fora do prazo. Então, você vai dizer a sua tempestividade. Então, estou chegando dentro do prazo, não tem nada errado, como o senhor pode ver, entenderam? Dessa forma. Observe o que diz o artigo 1003 do Código de Processo Civil sobre o assunto. Diz, ainda falando sobre a tempestividade. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a Sociedade de Advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Intimados via eletronicamente ou via registrado. Tendo em vista que o advogado do embargante tomou ciência da decisão em tanto no tanto, escreva a data que você tomou. Tendo, então, a parte representada por ele tomado ciência da mesma data, o embargo de declaração não contraria nenhum prazo estabelecido na legislação. Lembre-se de contagem de prazo. Contagem de prazo não se conta o dia que recebeu, só se conta no dia seguinte, e só dias úteis, pelo amor de Deus, dias úteis. Se você recebeu na sexta, tomou conhecimento na sexta, só começa a contar o prazo na segunda, tá? O prazo de dias transcorridos não é superior ao necessário para interpor o presente embargo. Por esse motivo, esse documento encontra-se tempestivo. Aí já estão as razões muito bem colocadas, muito bem digitadas, você até pode usar, mas como paradigma, tá? Utilizem como paradigma, não transforme nisso no seu mantra, não. Você pode modificar, porque cada um tem sua licença poética para fazer a sua leitura, tá? Aí do direito. Vamos falar do direito. Omissão de decisão. Aí eu coloquei exatamente um por um das situações. Botei a omissão. Note-se que a decisão apresente na folha tal não confrontou todas as teses e fundamentos trazidos pelo autor dessa ação em sua petição. Por esse motivo, é necessário que se faça uma análise do que traz a legislação sobre a prolação de uma sentença. Então, o juiz foi obscuro, não omitiu alguma coisa na decisão. A nova Constituição Federal é clara ao trazer no artigo 93, inciso 9, que todas as decisões devem ser fundamentadas.
Então, 93, Lei Complementar de Iniciativa Superior Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observar os seguintes princípios. Princípio 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Ponto. Olha aí, não precisava nem colocar o resto. Tem que ser fundamentada. O juiz, quando dá uma decisão, tem que fundamentar a decisão, não pode ser omisso. É uma determinação, um princípio constitucional. Sobre o mesmo assunto, o Código de Processo Civil trata de forma mais profunda a prolação da sentença, visto que deixa clara que ela deve enfrentar todos os argumentos apresentados durante o processo. Veja o que diz o artigo 1022, que nós já lemos: cabe embargo de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, corrigir erro material, parágrafo único. Então, nós, novamente, nos repetimos. Professor, não é muito cansativo? Nós temos que fundamentar, nós temos que colocar o motivo pelo qual nós estamos entrando com o embargo de declaração. Então, tem que ser, eu preciso transcrever, aí fica o bel prazer de cada um. Eu gosto de transcrever para deixar bem elementar aquilo que eu quero, deixar bem claro aquilo que eu quero. É obrigado? Fundamentar? É. Transcrever o artigo? Não. Tá? Então, no exame de ordem, você tem que saber a fundamentação legal. A transcrição do artigo não vai te ganhar mais pontos. A fundamentação legal, sim. Tá? Observe o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 da lei supracitada. Diz o artigo 489. São elementos essenciais da sentença, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar, deixar de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, a fundamentação legal clara e precisa aí da obscuridade ou não qualificação correta ou falta de fundamentação por parte do juiz. Tá? É evidente, ao analisar a petição e a decisão que não foram trazidas da sentença, os temas, aí vai dizer que não está ali o tema que eu falei sobre isso, sobre aquilo que outro, gratuidade, a responsabilidade civil, vai colocar todas as situações ali. Tá? Assuntos esses que foram, inclusive, sim, embasados por meio de jurisprudência, ou depende do que você colocar, embasado por meio de doutrina, não sei. Eu garanto a você que tem que fazer a sua fundamentação legal, seja na lei, na jurisprudência e na doutrina. Tá? O Código de Processo Civil, em 2015, trouxe muitas modificações, inclusive sobre a forma como deveriam acontecer as sentenças, e sobre esse tema foi taxativo ao mencionar o princípio da motivação das decisões. Dessa forma, passou a ser necessário que a sentença demonstre de maneira clara o raciocínio utilizado sobre os temas tratados no processo para a sentença prolatada. Constante o que diz o artigo 926 do Código de Processo Civil sobre esse assunto, diz 926 CPC, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Adoro isso. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regime interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Então, só a jurisprudência vai ser só súmula, aquela jurisprudência que já é dominante, cristalizada, o entendimento já está cristalizado dentro daquele tribunal, por isso que tem que fazer as súmulas. E se o juiz for contra essa súmula, se ele decidir contra a súmula, por que decidiu contra a súmula? Se já é o entendimento daquele tribunal, aquele tipo de coisa. Tem que dar a fundamentação. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Está aí o exemplo máximo em que você vai contestar exatamente uma situação que o juiz decidiu contra uma questão de súmulada já. Veja ainda os entendimentos dos tribunais quando as sentenças lhe trazem omissão. Aí, caso trate-se de omissão, eu botei aí decisões recentes. Para de botar jurisprudência de 2015, 2016, o tribunal, meu Deus, eu botei de 2021 e já fico temeroso. Tá? Nós estamos em 2024, então tente botar sempre jurisprudência sobre aquela questão que você está discutindo, jurisprudência atual. Nos últimos 3 anos, estourando 4 anos, ainda dá. Mas toma cuidado, porque pode já ter sido alterado. Então, sempre vai consultar. Por isso que a gente bota o julgamento, o local, a data, tudo para poder verificar se está correto. Tá? Aí, vamos ao nosso fechamento. Sendo assim,
é clara a necessidade do embargante em acionar esse juízo para que a sentença possa ser revisada, dada que ela se demonstrou omissa ou ao não mencionar, aí coloque o que você falou lá e a decisão foi omissa naquilo. Tá? Sendo essa matéria indispensável, visto que fere diretamente o direito do autor dessa demanda. Aí vamos passar para a parte final. Nós já vimos endereçamento, qualificação das partes, dos fatos, né, a tempestividade e tudo mais, fundamentação legal, vimos a fundamentação legal, inclusive entrando em julgados. Novamente, dentro da fundamentação, nós alertamos sobre a falta que o juiz fez, e agora nós vamos requerer. O que tu quer? Então, a mesma coisa da petição inicial, a mesma coisa da contestação, a mesma coisa o embargo. Você faz os fatos da fundamentação legal e lá tem que fechar com pedido, tem que coadunar os seus fatos com a fundamentação legal e o pedido, tem que coadunar esses três. Se você não falou e só pediu, está errado. Você tem que falar e colocar no pedido as duas coisas, tem que ser coerente, juntar o lé com o cré. O que você estava falando sobre o assunto, de repente, eu estava falando leite, o leite é muito bom, o leite é muito gostoso. Aí, no final, vamos lá no vinho. Vamos falar do vinho. Mas não, mas você não está falando de leite, como é que você vai falar do vinho? É exatamente isso que é uma petição. No momento que você for dar os fatos e a sua fundamentação, o requerimento tem que coadunar com os fatos que você estava falando. Não pode ser uma coisa translocada ou contradicente. Tá? Ante o exposto, requer o reconhecimento dos embargos de declaração aqui opostos, seja conhecido, tá? E conforme a previsão do artigo 1024 do Código de Processo Civil, que no prazo de 5 dias a respeitável sentença seja reformada, sanando assim o problema aqui relatado de omissão, para que assim não sejam infringidos os direitos do autor desse documento. Aí, você já está pedindo ali a alteração, mas se você quiser colocar em B, que seja complementado se foi ou não foi deferido, se vai ser da data, vai ser revisto, qual é o índice de correção, você bota tudo que foi dado como omisso ali. Tem que informar o que foi no pedido. Eu quero que venha informar qual vai ser. Conclusão. Veja, excelentíssimo senhor juiz, que o pedido feito, você não vai fazer protesto por todas as provas de direito à mentira, nada disso. Conclusão não é essa. Que o pedido feito nesse instrumento é um direito do autor da demanda. E, como exposto, busca-se e requer-se apenas que o embargo de declaração seja reconhecido, visto que traz embasamento válido e cabível para isto, bem como se requer ainda que aconteçam os efeitos modificativos, pois, através desses, poderão ser esclarecidas as omissões ocorridas na sentença proferidas presente no documento, aí coloque no documento que você viu lá da ID, folhas, tais, entendeu? Fizemos o nosso pedido com um requerimento de embargo de declaração para ele sanar a obscuridade, a omissão, o que aconteceu de errado. E vamos, nesses termos, pede deferimento, cidade, dia, mês e ano. Advogado tal, OAB número tal. E encerramos a nossa petição de embargo de declaração. É bem interessante ressaltar que o nosso embargo de declaração ele é um instrumento necessário, porque a gente tem muitos advogados que entram com pedido de reconsideração. Deixa eu voltar aqui. Tem muitos advogados que entram com pedido de reconsideração. Não existe isso. Se o juiz pegar aquilo, ele vai despachar apresente o remédio adequado, que não é remédio de reconsideração, então não vai nem falar nada. Por quê? Não é remédio de nada, não é documento de nada. Então, você pode entrar com agravo de instrumento, embargo de declaração, pedido de recurso, ordinário, ou extraordinário, apelação, você pode entrar com o que você quiser, só não entra o pedido de reconsideração, isso não existe, tá? Isso não existe. Muito cuidado com isso. Bom, semana que vem nós teremos uma nova trilha, tá? Vamos ter mais um e provavelmente nós vamos falar sobre o agravo de instrumento, tá? Na próxima semana. Vamos estar novamente aqui. Quem quiser vir, eu estou no bloco F, tá? Inclusive dando plantão,
no bloco F, a partir de 1 hora eu fico aqui já. Já estou aqui atendendo, inclusive, fazendo plantão com vocês, aqueles que se desejarem. Pode vir antes, conversar comigo alguma coisa, algum assunto que queira esclarecer. E quem quiser vir assistir fisicamente, bloco F, sala 501, vou estar aqui às 5 horas. Tá? Antes disso, eu estou lá no NPJ, lá dentro da sala, fazendo plantão. Tá? Quem quiser vir, estejam à vontade. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer rever vocês. Nós vamos dar continuidade na semana que vem à nossa trilha. Essa aqui deve ficar disponível para gravada, né, para aqueles que não conseguiram assistir. Depois assistam e façam o seu relatório. Ok? Prazer ver vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus. Beijo.